Fala, nação, faltam apenas 12 dias para essa partida aqui, a partida mais importante da história da base rubro-negra. Matheus Gonçalves estará em campo ou será negociado antes da final? Já já eu falo para vocês isso e também sobre a questão dos ingressos, que a partir de hoje estarão à venda. Vamos falar também sobre o Tati Castellanos, né, que é um jogador de um gigante europeu que está babando para vir para o Flamengo, já marcou uma nova reunião com o presidente da Lazio. E falando sobre saída de jogadores, temos aí pelo menos uns 3 jogadores para deixar o Flamengo nessa janela do meio do ano. E falando sobre Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro perdeu para o Santos dentro de casa e o Flamengo cada vez mais disparado na liderança do Brasileirão. Então, aquela frase de sempre, segue o líder. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, deixe seu like e se inscreva na Flageral, porque a Flageral tem tudo da base ao profissional. Flageral TV é nóis. E agora falar sobre a nossa base, que daqui a 12 dias fará a partida mais importante da sua história, Flamengo versus Barcelona. Já já eu passo para vocês o valor dos ingressos, tudo sobre esse jogo, e a gente vai falar também sobre o futebol feminino, porque aqui na Flageral a gente cobre tanto a base quanto o futebol feminino também. A gente vai falar sobre a vitória do Flamengo em cima do Palmeiras nas quartas de final, jogo de ida do Brasileirão feminino, com um show da Cristiane, 2 gols da Digene e 1 gol da Jucinara, né? Vencemos, sofremos um pouquinho durante o jogo, já já eu falo para vocês, mas no final das contas conseguimos a vantagem nas quartas de final. Jogaremos por um empate na partida de volta. Mas vamos começar falando sobre Flamengo versus Barcelona. Vai lotar esse jogo? Sim, a expectativa é essa. Expectativa, por falar expectativa, tá lá em cima a minha expectativa, porque jogar contra o Barcelona não é todo dia, né? Raramente a gente terá essa oportunidade e o Sub-20 fará esse jogo. E esse rapaz aqui, ó, muita gente estava perguntando se ele jogaria ou não, se ele seria vendido antes ou não dessa partida contra o Mundial, mas o martelo já está batido. Matheus Gonçalves, que foi fundamental no nosso título contra o Olympiacos, ele jogará sim contra o Barcelona, né? A decisão da diretoria rubro-negra é a seguinte: antes da final contra o Barcelona, o Matheus Gonçalves não sairá do Flamengo. Depois, provavelmente, ele siga para o CSKA da Rússia. Mas antes, ele ainda tem o último ato vestindo o manto sagrado, né? Um jogador de muita habilidade. Com essas compras do Flamengo no mercado da bola, ele perdeu mais espaço no time profissional. Então, assim, pro bem da carreira do jogador, lógico, eu queria que ele brilhasse com o manto sagrado, mas pro bem da carreira do Matheus Gonçalves, que ele siga outros rumos e que ele consiga deslanchar, porque é um jogador que tem uma rara habilidade. Então, poderemos contar com o Matheus Gonçalves no dia 23 de agosto contra o Barcelona. E em relação à venda de ingressos, a média de preços para sócio torcedor é de mais ou menos R$12 para poder assistir essa partida contra o Barcelona. A venda de ingressos ela começará hoje, segunda-feira. E para público em geral, começará a venda na próxima quinta-feira, dia 14/8. E a média de ingressos para público em geral é de R$45 o ingresso inteiro, né, entrada inteira, e meia entrada R$22,50. Então é um valor factível para qualquer torcedor. Dá para a torcida do Flamengo assistir esse jogo. A expectativa é de Maracanã com mais ou menos 50 mil pessoas e podendo chegar à lotação máxima, porque é uma partida de rara oportunidade para os torcedores poderem assistir, né? Flamengo versus Barcelona, Barcelona com o que tem de melhor em relação à sua base e o Flamengo com o que tem de melhor para esse jogo histórico, para mim o jogo mais histórico, mais importante de todos os tempos da base rubro-negra. E falando sobre futebol feminino, as meninas conseguiram uma vantagem nas quartas de final contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo começou fazendo 2-0, né? A Dijane, ela fez 2 gols e a Jucinara, ela fez 1 gol. O Flamengo conseguiu o placar de 3-2. Abriu 2-0 de vantagem, mas no segundo tempo o Palmeiras foi lá e meteu 2 gols rapidamente. Empatou o jogo, deixando ali a partida num clima de muita emoção. Mas no final das contas, o Flamengo fez o seu 3º gol. Flamengo conseguindo essa vantagem, as meninas, né? A Cristiane mandando muito bem, dando passe para gol, fazendo o Flamengo se movimentar de uma forma muito coesa dentro de campo. E agora o Flamengo jogará fora de casa contra o Palmeiras,
por um empate, né? Caso a gente consiga um placar igualitário, a gente se classifica para a semifinal do Brasileirão Feminino. É isso em relação ao Campeonato Brasileiro Feminino e também a nossa partida mais importante da história, Flamengo versus Barcelona. Maracanã estará praticamente lotado e, com certeza, a nação rubro-negra empurrando os 11 jogadores dentro de campo. A gente conseguirá, se Deus quiser, mais um Mundial, né? Imagina, Mengão bicampeão mundial sub-20. É muito factível e esse rapaz aqui, ó, acredito eu que fará a diferença. É isso. Conforme a partida vai chegando, a gente vai trazendo mais informações sobre esse jogo histórico. E agora falando sobre o mercado da bola, que ponto nós chegamos do lado positivo, né? Tem jogador, que é esse aqui, ó, Tati Castellanos, que tá doido para vir pro Flamengo, tá babando para vir pro Flamengo e já marcou uma nova reunião com o presidente da Lazio para tentar a liberação, né? Não é a vontade dele permanecer na Itália. Que legal, né? Jogador de gigante europeu lutando para vir pro Flamengo, né? Imaginar que há 12 anos atrás a gente não tinha dinheiro para pagar nem o salário do Wagner Love, né? Bem legal o ponto que nós chegamos, né? O patamar, como gosta de dizer o Bruno Henrique, que nós chegamos. E em relação à política, né? Eu sei que, pô, em 2013 era o Bandeira, depois veio o Landim, depois veio o BAP, mas, galera, os três têm o mesmo pensamento, né? Enxugar as finanças, fazer o Flamengo sadio financeiramente. Começou com Bandeira, depois veio com Landim e continua com o BAP. Por isso que a gente tem poder financeiro para chegar no meio do ano ou na janela do começo do ano e tentar contratações com valores elevados e despertar esse desejo, até mesmo em jogadores que não são brasileiros, que jogam em grandes clubes europeus, despertar esse desejo de vir para o Flamengo, né? Após o Mundial de Clubes, onde o Flamengo mostrou que consegue vencer clubes europeus, consegue bater de frente, é um clube organizado, e conforme eu falei, sadio financeiramente, paga o salário em dia. Então isso desperta o desejo de outros jogadores, como é o caso do Tati Castellanos. Ele terá uma reunião nesses próximos dias com o Cláudio Lotito, que é o presidente da Lazio. E aí o Tati, mais uma vez, vai enfatizar o desejo de deixar a Lazio. Só que o problema da Lazio é que eles estão com transfer ban, eles não podem contratar. Ele só tem 2 atacantes, né? E o Tati Castellanos é um atacante importante deles. Nessa temporada, ele tem uma média ali em relação à participação em gols de mais ou menos meio gol por partida. Ou ele fazendo gol, ou ele dando passes. É um jogador que preenche muito bem o estilo tático do Filipe Luís e será muito bem-vindo caso o Flamengo consiga concretizar a sua contratação. Falando sobre jogadores que podem deixar o Flamengo, tem jogadores que lutam por espaço no elenco, mas já está muito inflado esse lado do campo, que é principalmente o lado esquerdo do campo do Flamengo. O Michael é um desses jogadores que provavelmente deixem o Flamengo caso receba uma boa proposta. Outro jogador é o Juninho. Temos aí o Matheus Gonçalves, que jogará o Mundial contra o Barcelona, mas está na lista de jogadores negociáveis e ele negocia com o CSKA de Moscou, né? CSKA da Rússia. Mas o Flamengo manterá esse jogador pelo menos até a partida do dia 23 de agosto, que é contra o Barcelona. Pô, não consigo falar dessa partida sem abrir um sorriso no meu rosto, né, cara? Mais uma vez o Sub-20 chegando na final contra o Barcelona, mas isso aí é assunto para outra matéria. E na lateral esquerda temos 3 peças, Alexandro, Vinha e também o Ayrton Lucas. Pode ser que um desses 3 jogadores deixe o Flamengo, provavelmente o Ayrton Lucas. Mas em relação ao mercado da bola é isso. Queria saber a sua opinião sobre essa situação, né, de jogador que joga no gigante europeu forçando a barra para jogar no Flamengo, né? Que bom que a gente chegou nesse nível, que a gente chegou nesse patamar, é daí para melhor, porque a responsabilidade financeira, ela nunca mais pode nos deixar em relação aos presidentes, né, atual e também os próximos, porque um clube sadio financeiramente é um clube geralmente forte dentro de campo. E agora falando sobre o Campeonato Brasileiro, fazendo aquela atualização, porque depois das partidas de ontem o Flamengo se desgarra, né, na liderança. Palmeiras venceu, tudo bem, mas o Cruzeiro ele perdeu para o Santos com o show do Neymar. Neymar, na verdade, jogou muito bem, arrebentou, né? Já tem várias partidas que o Neymar faz uma atrás da outra. E o Flamengo teve uma partida difícil contra o Mirassol, conforme eu já tinha passado para vocês. No pré-jogo, o Flamengo
sabia das dificuldades, a verdade era essa, né? O Mirassol é um time que joga muito pra frente, sempre buscando seus gols. Tinha até alertado, né, que geralmente o Mirassol deixa a sua marca nas partidas, e foi o que aconteceu, mas o Plata estava lá para fazer o nosso segundo gol, Léo Pereira sempre marcando os seus, e agora o Flamengo está com 43 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro está com 37 pontos e o Palmeiras está com 36 pontos. Ao meu ver, nesse Brasileirão, a nossa luta maior será contra o Palmeiras. Sei que o Cruzeiro montou uma boa equipe, mas o Palmeiras, ele geralmente tem mais consistência. E lembrando que o Palmeiras, assim como o Flamengo, também foi eliminado na Copa do Brasil. Então, em relação ao Campeonato Brasileiro, é isso. Apenas aquela resumida. Plata muito bem na partida, né, cara? Como eu gosto do Plata, mano. É um jogador que me lembra muito Berril, mas um Berril melhorado, né? Chuta muito de fora da área, é algo que nos falta nesse time profissional do Flamengo, porque a base, ela chuta muito de fora da área, e muita gente até comenta isso. Poxa, se os profissionais fizessem parecido com a base, né, chutando mais de fora da área, às vezes a gente teria mais oportunidades em relação ali ao goleiro espalmar e a bola sobrar no pé de algum jogador dentro da área, ou a gente conseguiria marcar os gols de fora da área, né, como o Matheus Gonçalves fez muito bem na partida do Sub-20, né? Meteu 2 golaços de fora da área alguns jogos atrás, não me lembro contra quem era o adversário, mas o Plata é esse jogador que entrega o chute de fora da área. O Luiz Araújo também, né? Mas o Plata, ele chuta muito bem. Uma boa atuação do Arrascaeta, né? Pelo menos aquele passe perfeito pro Plata no segundo gol, né? Meteu uma trivelinha ali que poucos jogadores têm essa qualidade. Então, o Flamengo venceu o Mirassol numa partida, lógico, bem complicada. Mirassol não está na 5ª colocação à toa. Não sei atualmente se ele ainda continua na 5ª colocação, mas quando jogou contra o Flamengo estava na 5ª colocação. Um time complicado e enjoado que só conseguiu crescer e montar essa equipe por causa do Luiz Araújo, que é cria lá do Mirassol. E com as negociações durante a carreira do Luiz Araújo, o time lá de São Paulo conseguiu montar um CT e ainda montar um bom elenco. Parabéns para o Mirassol pela sua competência, pelo seu profissionalismo. Deveríamos ser exemplos para os outros times do Brasil, né? Flamengo, Mirassol, Ceará, Bahia, outros clubes que se organizam no Atlético Paranaense deveriam ser exemplos para clubes que só se endividam. Então, em relação ao Campeonato Brasileiro, é isso. Flamengo venceu, disparado aí na liderança, e para mim a luta no Brasileiro é contra o Palmeiras e não contra o Cruzeiro, apesar do Cruzeiro ter montado um bom elenco. Queria saber a sua opinião, coloca ela aqui embaixo do vídeo.